Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na sequência deste capítulo 18 do livro do Gênesis, a partir do versículo 16, nós vemos a intercessão de Abraão junto a Deus por Sodoma e Gomorra. A primeira informação importante para compreender esta perícope é que o autor sagrado traz aqui um esquema judicial conforme a mentalidade da época. Qual esquema judicial? A denúncia, porque há um clamor que sobe aos céus contra Sodoma e Gomorra. A investigação, porque há emissários que vão até Sodoma e Gomorra para averiguar se o que se dizia dessas cidades era verdade. Estes emissários são aqueles anjos que escoltavam a Deus quando foram visitar Abraão. Há a defesa, porque Abraão intercede em favor de Sodoma e Gomorra. E, enfim, há a sentença, isto é, a destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra. Diz assim o versículo 16: os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. Iam conversando. O Senhor disse então àqueles que o acompanhavam, mais especificamente àqueles que eram sua escolta, isto é, aos dois anjos: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão abençoados nele. Aqui Deus faz menção à promessa que fez a Abraão quando tirou de Ur dos Caldeus, de que lhe daria uma numerosa descendência e que ele seria motivo de bênção para todos os povos. Retoma então aquela ideia da bênção que concedeu a Abraão quando o tirou de Ur dos Caldeus. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. E preste atenção agora: o Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Então, a denúncia que chegou aos céus, através do clamor contra Sodoma e Gomorra: eu vou descer para ver se suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Daí a investigação que se segue à denúncia. Se assim não for, eu saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Partiram como emissários. Aqueles que escoltavam a Deus na sua visita a Abraão foram enviados até Sodoma e Gomorra para averiguar se a denúncia correspondia à verdade. Foram investigar os fatos, falando assim de um esquema judicial. Enquanto Abraão permaneceu com o Senhor. E permanecendo com o Senhor, Abraão faz a defesa de Sodoma e Gomorra. Faz essa defesa através de sua intercessão. Quando já pergunta de início a Deus: fareis o justo perecer com o ímpio? Esta pergunta de Abraão perpassa os séculos. Fareis o justo perecer com o ímpio? Ou seja, não levareis em consideração a responsabilidade individual, tendo apenas presente a responsabilidade coletiva do pecado? Ou seja, ainda em outras palavras, deixaria que o inocente fosse punido com o culpado antes de salvar aquele que é culpado?
E ainda, seria verdade que há mais injustiça em condenar um inocente do que em salvar uma multidão de pecadores? Aqui, nós, já fazendo uma leitura cristológica do texto, precisamos ter em mente o quê? Ter em mente a função salvífica dos santos que viveram nesta terra e viveram retamente, intercedendo pelos pecadores, por nós, pobres pecadores, sobretudo aqueles que viveram no escondimento de uma clausura, intercedendo em favor dos pobres pecadores, exercendo sua função salvífica, como exerceu sua função salvífica com sua intercessão Abraão diante de Deus, porque não lhe parecia justo que os justos perecessem com os pecadores, que a responsabilidade coletiva pelo pecado não isentasse aquele que buscou viver retamente a sua vida. E daí ele continua dizendo, na sua intercessão, ou na defesa de Sodoma e Gomorra: talvez haja 50 justos na cidade, os farão perecer? Não perdoaríeis antes a cidade, em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Nós vemos que Deus diz: se houver justos, usando de uma linguagem já mais cristológica, se houver santos exercendo a função salvífica de interceder pelos pecadores por sua conversão, não condenarei os justos com os pecadores. Daí Abraão continua na sua intercessão e vai descendo o número, de 50 passa para 30, para 20, até chegar a 10. Lá no versículo 32 diz justamente isso. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: não destruirei as cidades por causa destes 10. 10. Não haviam 10 justos em Sodoma e Gomorra. Os únicos que foram preservados foram Ló, sua esposa e as 2 filhas de Ló. 4 justos eram os que se encontravam ali nas cidades de Sodoma e Gomorra, na população dessas cidades somadas. Mas Abraão não avança para além dos 10. E daí as cidades são destruídas. A pergunta que devemos fazer é: Deus não destruiria as cidades em atenção aos 4? A Ló, sua esposa e suas filhas? Deus pouparia da destruição, ainda que houvesse apenas um justo. De fato, é isso que aconteceu. Deus poupa-nos por causa de um único justo, Cristo Jesus, nosso Senhor, que entregou sua vida para a nossa salvação. Abraão não teve coragem de ir além, mas Cristo é o sumo sacerdote que intercede em nosso favor e entrega a sua vida pela nossa salvação, da mesma forma como seriam salvas as cidades de Sodoma e Gomorra. É isto que nós vemos, por exemplo, aqui na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24. Citando o profeta, São Pedro diz assim: carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos pecados,
vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Por um único justo, Deus poupou todos os seres humanos. Por um único justo, Deus trouxe-nos a salvação. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça então previamente a leitura do capítulo 19 do livro do Gênesis. Capítulo 19, versículos de 1 a 23. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.